Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santo é o teu nome. Glórias e glórias a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isso diz, não é o Danilo, é o que é santo, o que é verdadeiro, ou seja, nele não tem mentira alguma, o que tem a chave de Davi, todo poder, toda autoridade, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Assim dizendo: eu conheço as tuas obras, eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Que tens pouca força, eu sei, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Diga amém. Amém. Aleluia. Toma o teu assento, deixa a Bíblia aberta para você acompanhar, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe que eu estou aqui na tua direção, Pai. Eu estou aqui porque o Senhor mandou que eu estivesse. Então, em nome de Jesus, me ajuda. Eu não tenho nada para oferecer para a tua igreja, mas eu creio que se o teu Espírito Santo me ajudar, esta noite será o divisor de águas, Senhor. Em nome de Jesus, visita agora a mente e o coração da tua filha, do teu filho que está ouvindo esta palavra, porque eu creio, Senhor, em nome de Jesus, se houver agora algum demônio agindo nesta mente para atrapalhar o entendimento e o discernimento da palavra que vai ser ministrada, em nome de Jesus, que ele seja agora queimado pelo fogo do Espírito Santo, que esse demônio agora ele seja destruído pela luz da glória do Senhor que já se encontra neste lugar. O Senhor é a luz do mundo, e a tua palavra diz, meu Pai, que a luz ela resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra a luz. Então, Senhor, me abençoa o teu filho, dá vitória para nós esta noite, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Queridos irmãos, o tema desta mensagem é um Deus de palavra. Diga: o meu Deus é um Deus de palavra. Queridos, quando nós queremos dizer que uma pessoa ela é de confiança, ou então que ela cumpre com os compromissos dela, nós acostumamos dizer que essa pessoa é uma pessoa de palavra. Aleluia. Aquele cidadão, ele é um cidadão de palavra. Por quê? Porque ele fala e ele cumpre. Antigamente, nossos avós aí contam que o dinheiro não valia tanto como a palavra da pessoa. O camarada ele falava: olha, eu te dou a minha palavra que a minha filha vai casar com o teu filho. E assim era. Ou se não, o camarada fazia um negócio aí e dizia: ó, eu te dou a minha palavra que eu vou honrar o meu compromisso e eu vou pagar. Assim era. Então, partindo desse princípio essa noite, nós podemos dizer que o nosso Deus verdadeiramente, ele é um Deus de palavra. Sabe por quê? Porque assim, ele fala e ele cumpre. Diga novamente: o meu Deus é um Deus de palavra. Talvez no decorrer da pregação eu vou pedir para você falar isso várias vezes, para você não esquecer disso, para a dúvida não tomar o teu coração. Deus, ele não volta atrás naquilo que ele fala. Ele não é eu, ele não é você, não é igual a nós. A Bíblia diz que as decisões de Deus são irrevogáveis. Assim está escrito. Quando diz respeito a abençoar alguém, ou colocar algo na mão de alguém, seja lá o que for, se ele falou, aleluia, ele não volta atrás. Digo: meu Deus é um Deus de palavra. Meu Deus é um Deus de palavra. Não se canse de falar isso, por favor. Deus disse a Abraão:
Pastor Fabiano, receba essa palavra. Deus disse a Abraão: certamente, Abraão, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Ou seja, Abraão, se eu decidir, assim será, e eu não volto atrás. É isso que ele estava dizendo. Eu prometi, eu cumprirei, Abraão, e vai ser do jeito que eu falei. Olha que interessante. Deus é assim. Deus disse: Abraão, também não se atente para a tua velhice, e nem para a situação da tua esposa, porque se eu decidir te abençoar, homem, nada nem ninguém poderá impedir, porque eu sou um Deus de palavra. Ô irmão, eu não sei se você consegue entender isso, mas preste atenção na grandiosidade desse Deus. O seu Deus, ele não está limitado às circunstâncias. O seu Deus, ele não está limitado às suas fraquezas. O Deus que nós servimos, ele é assim: ele decide e ele faz. Aleluia. Mas Danilo, qual que é a garantia que eu tenho do cumprimento dessa promessa? A palavra que ele te deu. Você tem uma palavra de Deus? Essa é a garantia que você precisa. Você não precisa de mais nada. A palavra que Deus te deu é um documento, mas é melhor que um documento. Aleluia. É como se fosse um contrato, igreja, mas é maior do que um contrato. Diga glória a Deus. É como se fosse um compromisso que fizeram com você, mas é muito maior do que um compromisso. Essa é a palavra de Deus. Balaque disse assim para Balaão que ele amaldiçoasse o povo de Deus. E Balaão disse: Balaque, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Preste atenção nisso. Balaão disse ainda: eu recebi um mandato para abençoar o povo de Deus. Eu recebi um mandato para abençoar o povo de Deus, pois Deus tem abençoado esse povo e eu não posso revogar. Eu não posso voltar atrás. Foi isso que ele disse. Agora preste atenção nisso, igreja. O profeta aqui, ele era consciente que Deus tinha tomado a decisão de abençoar aquele povo e ele não voltaria atrás. Deus nunca voltará atrás da decisão que ele tomou a teu respeito, da promessa que ele te liberou. E olha, não importa se amanhã você acordar atravessada, fazer até uma oração de tolo ou entristecer o coração de Deus, Deus não vai voltar atrás do que ele falou, porque o propósito dele não volta atrás. E outro, não importa o que você tenha feito, Deus não muda de opinião. Sabe, igreja, Deus não vai te abençoar, Deus não vai te abençoar pelo que você faz, porque se fosse assim, nós não receberíamos bênção de Deus. Deus não te abençoa pelo que você é, nem pelo que você tem. Ele te abençoa porque Ele é Deus, e a misericórdia dEle se renova a cada manhã. É por isso que Ele te abençoa. Aleluia. E Balaão disse: olha, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Posso falar uma coisa para você? Você é abençoado de Deus. Deus te abençoou. Deus resolveu te abençoar. Não importa o que as pessoas falam de você aí fora, do teu ministério, ou seja lá qualquer área da tua vida, a Bíblia diz que ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Aleluia. Diga: eu sou abençoado por Deus. Eu sou abençoado. Melhor isso, diga: eu sou abençoado por Deus. Não, você não entendeu. Ó, obra de magia negra não pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Oração contrária não pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Aleluia. Olha, inveja, olho gordo não pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Aleluia. Pode. Presta atenção. E por que, Danilo? Porque a palavra de Deus é irrevogável, a Bíblia diz. Então, em cima do que a palavra falou até agora, nós podemos tomar aqui a primeira conclusão: o nosso Deus é um Deus de palavra. Amém? Amém.
Querido, a palavra de Deus, ela é a sua maior garantia. É a maior garantia que você tem em todas as situações. Você não precisa de nada, nem de ninguém, além da palavra dele. Quando você faz um negócio com alguém corrupto, por exemplo, mentiroso, sem palavra, é bom que você pegue cheques da pessoa. Amém? É bom que você vai no cartório e assine um contrato. E, se possível, dependendo da quantia, é bom que você leve algumas testemunhas. Mas com Deus não é assim. Com Deus você não precisa de nada disso. Com Deus você só precisa da palavra dele, mais nada. E você sabe quando a palavra de Deus está sendo direcionada para você. Sim ou não? Sim. Quer um exemplo? Pastor, o senhor é contigo. Você entendeu? Mas você entendeu além da frase? É assim, a gente entende quando Deus está falando com a gente. E olha, quando você entende que Deus está falando com você, você só entendeu porque Ele quis que você entendesse. É assim. Eu vou repetir. Quando você entende que Deus está falando com você naquela palavra, é porque, aleluia, é porque Ele quis que você entendesse. Pregador nenhum na face dessa terra, nem Benihim, os outros que tem por aí, não é capaz de te convencer, ou capaz de pregar de uma maneira que você tome qualquer decisão. Ninguém tem a capacidade intelectual, ninguém tem uma unção com a capacidade de fazer você tomar decisões ou te convencer. Mas o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que Ele convence. Ele convence. Quando a palavra está sendo pregada, Ele está aí do seu lado, e Ele então vai fazer você entender. Quem está entendendo? Diga amém. No livro de Isaías diz assim: eles escutam com ouvidos, mas não ouvem, e eles veem, mas não enxergam. É assim. Muitas pessoas estão assim dentro da igreja. Assim era eu, assim era você também. Mas um dia o Senhor abriu os nossos olhos e fez a gente ver. Um dia o Senhor, através da palavra, através do Espírito Santo aí, a palavra sendo pregada, Ele abriu os nossos ouvidos e fez a gente ouvir. Ele abriu a nossa mente, aleluia, e fez a gente entender. Entender o que, Danilo? Entender aquilo que Ele queria fazer na nossa vida. Você está aí sentado hoje, não é porque você quis vir no culto. Você está aí porque você entendeu a voz do Espírito Santo, que Deus quer fazer algo na tua vida, e Ele vai fazer. Aleluia. E Deus está dizendo, essa noite, eu já te dei a minha palavra, mano. Ei, rapaz, ei, moço, eu já te dei a minha palavra. Segure ela, porque a minha palavra não volta vazia. Segure a minha palavra, ela é a sua maior garantia, está dizendo o Senhor. O texto que nós lemos aqui, ó, Jesus escreve à igreja de Filadélfia, dizendo da seguinte maneira: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. E em seguida ele fala o porquê que ele abriu a porta: porque você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Diga comigo: as portas se abrem quando eu guardo a palavra de Deus e não nego o nome dele. Está aí uma dica para você que está precisando de uma porta aberta. Guarde a palavra de Deus, segure ela, não negue o nome de Deus. A palavra de Deus guardada vai te abrir portas. É muito claro isso. Eu guardar aqui, eu coloquei uma porta aberta para você, igreja. Eu coloquei uma porta aberta, ninguém pode fechar essa porta. Sabe por quê? Porque você guardou a minha palavra, porque você não negou meu nome. Parece que eu estou vendo Jesus falar com a igreja. Agora preste atenção, preciso ser claro com você agora. Você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira. Quando você abre mão da palavra de Deus, você simplesmente está abrindo mão das portas que Deus tem preparado para você. Aleluia. Quando você abre mão da palavra de Deus, você simplesmente está abrindo mão das portas que Ele tem reservado para você.
Ele disse: eu coloquei uma porta aberta diante de ti, ninguém poderá fechar, porque você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ou seja, as portas dessa vida, seja ela, igreja, as portas financeiras, as portas sentimental, as portas profissional, qualquer tipo de porta, estão relacionadas, ou melhor, estão condicionadas à palavra de Deus. Todas as coisas estão sujeitas à palavra de Deus. A fundação do mundo aconteceu pela palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O servo do centurião foi curado à distância pela palavra de Deus. Ele falou: se o Senhor tão somente liberar uma palavra aqui, o meu servo será curado lá. Aleluia. Então as portas não se abrem por causa da tua capacidade. As portas não estão sujeitas à tua habilidade, ao teu currículo, ou competência tua, e muito menos por merecimento. As portas se abrem diante da palavra do Senhor. E se Ele está falando que colocou uma porta aberta, a porta tem que abrir. Jesus está dizendo aqui: porque você tem guardado a minha palavra, porque você não tem negado o meu nome, eu coloquei uma porta aberta diante de ti. Agora preste atenção: não existe nada, nem ninguém que pode fechar essa porta. Então por que você está preocupado, hein? Então por que você está preocupado, hein? Você está falando aqui que ninguém poderá fechar a porta, porque foi Deus que abriu. A Bíblia conta a história de uma viúva, que o marido dela morreu, deixou ela endividada, e os credores queriam levar os 2 filhos dela como pagamento da dívida. E ela então vai até o profeta. Repare aqui que ela está endividada, as portas financeiras estavam fechadas para ela, mas ela vai até o profeta, e o profeta libera uma palavra para ela. Sabe o que ela fez? Ela guardou a palavra. Ela guardou a palavra. Aquele momento que ela guardou a palavra do profeta, que Deus deu para ela através do profeta, Deus ali estava assinando um contrato com ela. Olha, Ele falou: vai lá nos teus vizinhos, pega muitas vazias, hein? Muitas e não poucas. E ela fez tudo do jeitinho que tinha que fazer. Ela guardou a palavra. E quando ela entra na casa dela com os filhos, ela começa a jogar o azeite nas vasilhas, e aquilo então foi multiplicando, e foi multiplicando, e foi multiplicando, e não parava de multiplicar. Ou seja, porque as portas dessa vida estão sujeitas à palavra de Deus. Ela guardou a palavra de Deus, e por isso as portas financeiras abriu para ela. Quem está entendendo, diga amém. Deus só fala com as pessoas quando Ele tem algo para fazer. Por isso você não deve tratar a palavra de Deus quando está sendo pregada, seja quem for que estiver aqui pregando. A partir do momento que está sendo pregada a palavra, você não deve tratar ela de qualquer maneira. Não trate de qualquer maneira aquilo que Deus tem falado com você. A Bíblia diz que Deus não joga pérola aos porcos. Ou seja, eu entendo que Deus não fala pelos cotovelos. Deus só fala quando Ele quer fazer algo na vida da pessoa. E quando Deus fala com você, você precisa guardar a palavra dele. O salmista diz no Salmo 119: guardei, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Muitos estão pecando contra Deus. Preste atenção nisso que eu vou dizer. E por que, Danilo? Porque Deus fala com a pessoa, mas a pessoa não guarda a palavra de Deus. Ela duvida. Ei, quem está falando com você que hoje não é o pregador? Quem está falando com você que hoje não é o missionário? Não é o pastor, é o Deus de palavra. E quando Deus fala, irmão, não há barreira que possa impedir. Quando Deus fala, você pode começar a orar e dizer: Senhor falou, o Senhor prometeu, e você então começa a cobrar, não de Deus, mas da circunstância, porque se Deus falou, irmão, tem que acontecer. Todas as coisas estão sujeitas à palavra dele. Aleluia. Você tem dado crédito daquilo que o Senhor tem falado com você? Você tem. O que Deus fala tem feito você tomar alguma atitude? O que Deus fala tem feito você assumir uma postura diferente? Você tem
mudado diante da palavra de Deus? Se não tem, desculpe a minha franqueza, é a maneira que o Senhor está mandando eu dizer hoje. Se você não tem tomado uma atitude, mudado de vida através das palavras que são pregadas, você não tem valorizado a palavra de Deus. É isso que Deus fala. Sabe por quê, irmão? Porque se você crê de verdade que Deus está falando com você, você muda o seu comportamento, você muda a sua maneira de pensar, você muda a maneira de ver as coisas, porque essa é a vontade de Deus. Sabe, se você entende que Deus está falando com você, você vai para cima do problema e vence, porque essa é a vontade de Deus, que você vença. Ele já te liberou a palavra. Aleluia. Olha, a irmã falou aqui do mar se abrindo, e agora vem na minha mente, eu já até falei isso aqui, mas o grupo que é rotativo, você precisa escutar. O povo estava saindo do Egito, e Faraó e os seus exércitos, até cantamos uma música aqui que o mar se abriu, veio atrás do povo. E eles olham para um lado, não tem saída, olham para o outro, não tem, na frente está o mar, não tem saída. Ô, situação complicada, vamos morrer. E o povo então reclama, Moisés clama a Deus, e o Deus de palavra e fala: Moisés, eu já te liberei a palavra, eu já te liberei a palavra, o que você está clamando a mim? Deus já liberou a palavra para alguém que está aqui? Você está parado diante do obstáculo, Deus está mandando falar para você essa noite, a porta já foi aberta. Ei, e o Deus de palavra falou: marcha. Ele só lembrou, porque ele já tinha dado a palavra. Então, quando o povo começa a marchar, aleluia, o mar se abriu, eles passaram, e o inimigo entrou então, e o mar fechou. Se você crê na palavra de Deus, o mar vai se abrir. O que parece ser um fim para você é uma oportunidade que Deus tem para matar seus inimigos tudo uma vez só. O que parece ser um fim é uma oportunidade que Deus está te dando para você glorificar o nome dele mais lá na frente e dançar como Miriam dançou. Aleluia! Isso o salmista: escondi, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Quando Deus fala no nosso coração, irmão, nada mais, nada menos, Deus está revelando a vontade dele a nós. É isso. Se você então se coloca no centro da vontade de Deus, naquilo que a palavra falou, aí então Deus manifesta, e Ele realiza a vontade dele na tua vida. Agora, se você não guarda a palavra dele no seu coração, a Bíblia diz que você está pecando contra ele. Quando você não guarda o que Deus falou, você está pecando contra Deus. E quando você peca contra Deus, você simplesmente está voltando para trás. O justo vive pela fé, a Bíblia diz, Hebreus 10:38. E se ele recuar, se ele volta atrás, a alma do Senhor não tem prazer nele. Pensa o que é isso? O Senhor não tem prazer na tua alma? Que é isso? Ele mesmo disse que uma alma vale mais que o mundo todo. Mas agora imagina, por causa de uma atitude sua, Deus olhar para você e não sentir prazer. Isso não pode acontecer. Quando Deus revela a vontade dele a você, e ele fala: olha rapaz, olha moça, eu quero que você vença. Sabe o que ele espera de você? Que você comece a agir como um vencedor, que você comece a agir como uma vencedora. É isso que ele espera de você. O que as pessoas pensam a teu respeito, o que as pessoas pensam a teu respeito, irmã, não é tão importante. Não é tão importante o que as pessoas pensam ao teu respeito. Não é mais importante do que aquilo que você pensa de você. O que você tem pensado de você? O que as pessoas pensam a teu respeito não é tão importante quanto o que você pensa de você mesmo. Eu fico imaginando Paulo naquela prisão. Aleluia. Eu vou sair um pouco da mensagem para você entender. Paulo naquela prisão e um monte de murmurador na cela e falando: olha rapaz, acabou, hein? Você não tem como fazer mais nada. Talvez tenha alguém falando isso para você. Você não vai dar conta.
agora não tem como você fazer mais nada, acabou, perdeu. Ele fala: isso é o que vocês pensam a meu respeito. Agora vocês querem saber o que eu penso de mim? Você está falando que para mim não tem jeito. Esse é o pensamento de vocês a meu respeito. Por isso não é tão importante quanto o que você pensa. Ele falou: quer pensar? Quer saber o meu pensamento a meu respeito? Toma nota aí. Escreve aí no pergaminho. Porque eu quero que isso fique para toda a humanidade aí. Sabe o que eu penso de mim? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode. Aleluia. Agora preste atenção. Eu estou pregando essa noite para alguém que Deus talvez tenha revelado um ministério para você, mas você não tem dado muita importância para isso. Você tem pecado contra Deus. Deus disse para o povo: Canaã é herança de vocês, mas vocês vão ter que ir lá, entrar e matar os gigantes. Sabe o que aconteceu? Se acovardaram. Se acovardaram. Ficaram com medo dos gigantes e por isso não entraram para conquistar a terra. Eles conheciam a palavra de Deus. Estou pregando para alguém que conhece a palavra de Deus. Eles guardavam a palavra de Deus. Estou pregando para alguém que guarda a palavra de Deus, mas não tomaram atitude. Conhecia a palavra, guardava a palavra, mas porque não entraram e não conquistaram, enfrentaram o gigante, negaram o nome de Deus. Guardou minha palavra e não negou o meu nome. Guardaram a palavra, mas negaram o poder de Deus. Não creram. Não creram no poder de Deus. Nós precisamos usar o poder de Deus, irmão. Porque quando você usa o poder de Deus, o poder da palavra, você conquista. Deus te dá a capacidade de você ir até o fim e conquistar aquilo que Ele já te prometeu. Foi isso que aconteceu com esse povo. Uma palavra é o suficiente para resolver o seu problema. Uma palavra. Aleluia. A viúva recebeu uma palavra, porque ela guardou a palavra que ela recebeu de Deus através do profeta. Ela confiou, as portas se abriram para ela. Olha, não foi Deus que falou que você vai chegar lá, rapaz? Hein, moço? Não foi Deus que falou que você vai chegar lá? Então para que duvidar da palavra de Deus? Quando você pensa dessa maneira, a dúvida entra no teu coração. Você simplesmente está falando em atitude, em pensamento, que Deus não é capaz de te levar até onde Ele falou. Imagina, Deus olhando lá de cima, por causa de uma atitude sua e falando: ela acha que eu não sou capaz, ele acha que eu não sou capaz. Deus não é mentiroso. A Bíblia diz que Ele é um Deus de palavra. E talvez o que está faltando é a fé. Danilo, mas eu tenho fé. Peraí, eu estou falando de uma fé viva. Porque a dúvida é a falta de fé. A dúvida que entrou no teu coração, ou talvez que você deixou entrar, se torna a falta de fé. Olha, deixa eu dar um exemplo para você aqui. Não deixa a dúvida entrar no seu coração, porque se Deus falou que você pode, você pode. Se Deus falou que você vai ficar de pé, você vai ficar de pé. Se Deus falou que a porta vai abrir. Se Deus falou que você vai conquistar, você vai conquistar. E talvez, aleluia, e talvez você esteja esperando Deus mandar um anjo, ou Deus aparecer para você e confirmar o teu ministério. Ei, vai fazer a obra, eu sou Deus. Ele não vai aparecer para você. Deus não é tolo para satisfazer nossas vontades assim, para ficar dando sinal para nós toda hora. Que é o conselho: ou você crê na palavra de Deus e começa a fazer o que Ele falou que você pode fazer, ou não precisa perder tempo. Não precisa. Porque, irmão, Deus não vai responder você toda hora. Deus não responde a mim toda hora que eu preciso. Tem hora que Ele faz silêncio. Eu já preguei isso aqui. E o silêncio de Deus muitas vezes é não. Sabe por quê que Ele não vai ficar dando sinal? Porque Ele é um Deus de palavra. E se Ele falou que você tem um ministério, você tem e pronto. Se Ele falou que você tem um chamado, você tem e pronto. Agora, se você não consegue crer nisso, preste atenção nisso. Se você não consegue crer na palavra de Deus, é bom que você nem comece, ou que você pare.
Sabe por quê, irmão? Longe de mim querer desanimar alguém, mesmo porque é difícil desanimar alguém que talvez já está desanimado. Eu vou repetir isso. Longe de mim querer desanimar alguém que está aqui, mesmo porque é difícil desanimar alguém que vive desanimado, não é mesmo? Não quero desanimar, mas se você não é capaz de crer na palavra de Deus, na promessa de Deus, no chamado de Deus, teu ministério não vai sair do lugar. Primeira coisa é crer na palavra. A Bíblia diz que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. E o que Deus foi entendendo disso aqui é o seguinte, estou até montando uma mensagem disso. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele falou ontem vai estar de pé hoje. O que ele falou ontem vai estar de pé semana que vem. O que ele falou ontem vai estar de pé o mês que vem, o ano que vem, até o último dia da tua vida. Porque Deus não mente. O mesmo Deus que agiu lá atrás e te deu vitória, vai agir hoje, vai agir amanhã e vai te dar vitória também. Outra coisa, querido, não peque contra Deus. Estou finalizando essa mensagem. O salmista diz: guardei a sua palavra no meu coração para não pecar. Nesse pecar, eu acredito, penso eu, estou conjecturando, a Bíblia me dá esse direito. Eu acredito que ele estava falando assim: eu guardei a tua palavra para não pecar, e também para não reclamar, para não murmurar, para não recuar. Esse salmista aqui, ele foi em frente e não parou. Ele não parou. Sabe onde ele foi parar? Lá no trono de Israel. Se você perseverar, se você continuar firme, se você avançar, Deus tem uma cadeira preparada para você. Deus tem um trono para te colocar. Sabe o que a palavra está dizendo? Se você perseverar. Só se você perseverar. Porque você guardou a palavra de Deus e você não negou o nome de Deus. A Bíblia diz que Ele coloca uma porta aberta diante de ti e ninguém pode fechar. É assim que Deus age. Você vai caminhando, vai guardando a palavra dele e Ele vai colocando portas abertas diante de você. É linda a palavra de Deus. Isso é muito lindo. Mas, irmão, tem gente que não adianta nem Deus colocar a porta aberta. Sabe por quê? A pessoa não avança. Quando Deus abre uma porta, você precisa avançar e passar pela porta. Talvez a porta já foi aberta. Deus não está falando nessa palavra que Ele colocará uma porta aberta. Ele fala que Ele colocou. A porta talvez já está aberta. Você precisa avançar e fazer aquilo que tem que ser feito. É isso que Deus espera de nós, que nós avancemos. O primeiro passo para avançar, sabe qual é? Não ficar parado. Creia nessa palavra. Eu estou pregando aqui, mas talvez algumas pessoas não entenderam ainda. A porta já foi aberta. Aleluia! Diga glória a Deus. Mas talvez o irmão ou a irmã está esperando a porta vir até você. Isso nunca acontecerá. Eu nunca vi uma porta vir até alguém. Nós temos que avançar. E olha, aqui diz que Deus, Ele abre uma porta e ninguém fecha. Só que também fala que aqui Ele fecha, ninguém abre. Eu estou pregando para alguém que talvez você está tentando abrir algumas portas que Deus já fechou lá atrás. Cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso, irmã. Sabe por quê? Porque talvez você pode pegar um sofrimento que já acabou lá atrás. Você pode pegar ele de volta. Cuidado com a porta errada. Eu quero finalizar dizendo algo para você. Você precisa ter fé para alcançar aquilo que você deseja. Mas só fé não é o suficiente. A Bíblia diz: só a fé não é o suficiente. Por que, Danilo? Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. É morta. Talvez tenha pessoas mortas. Sabe por quê? Porque a fé está morta e não consegue conquistar. Deixa eu falar uma coisa com você aqui. Você precisa tomar uma atitude. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, ela pensou: se eu tão somente tocar nas vestes daquele homem, eu serei curada. Mas se ela não levanta e não vai até Jesus e
toca nele, a fé dela seria uma fé morta. Quem está entendendo? Diga amém. Seria uma fé infrutífera. É isso que Deus está falando. Você precisa colocar uma ação. A porta talvez já foi aberta, mas Deus está esperando você sair do lugar e atravessar a porta. Aleluia. Assim diz o Senhor para você essa noite, que tem guardado a palavra dele, porque você guardou a minha palavra e não negou o meu nome, eu coloco esta noite uma porta aberta diante de ti e ninguém poderá fechar. Não sou eu que estou falando, diz o Senhor, o Deus de palavra. Irmão, a minha palavra pode passar, a palavra sua pode passar, a do teu chefe pode passar, passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não passará. Eu quero encerrar dizendo algo para você, no nome de Deus. Assim diz o Senhor: eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para me arrepender do que falo. Eu sou o que sou, eu sou o Deus de palavra, e se eu falei, assim será. Se eu prometi, cumprirei, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, ninguém poderá impedir. Receba, em nome de Jesus, essa palavra, guarda ela no teu coração, não negue o nome de Deus, porque a partir de hoje, você não será mais a mesma pessoa. Deus te renova essa noite, em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade.